Olá, amigos. Estamos hoje com mais um episódio do podcast Circulação, com o intuito de trazer informações úteis e simples para a população. E hoje a gente vai conversar com dois profissionais sobre como a geriatria pode influenciar no envelhecimento saudável. Pronto, hoje nós temos hoje dois colegas, um é o Dr. Rafael Pinheiro, ele é médico, residência de clínica médica e residência de geriatria, já com uma bagagem para contar, né, Rafael? E também ele é preceptor da residência de geriatria do Hospital César Caos e coordenador do médico da Casa de Cuidados do Ceará. E hoje trouxemos também a doutora Ana Clara. Ela é nutricionista especializada em gerontologia com mais de 7 anos de atuação em nutrição geriátrica. Né? Então, assim, hoje a gente vai tentar conversar um pouco mais com vocês para a gente entender o que é o envelhecimento saudável, quando é que a gente começa a se preocupar com o envelhecimento e vamos continuando. Muito bem, boa noite. Primeiro é um prazer, convite do Dr. Ticiano, né? Um amigo aí de longas datas lá do Hospital César Caos, juntamente com a doutora Marta. É um prazer imenso, né, estar aqui. Doutor André, né, que também amigo e familiar, né? Irmão do meu cunhado, o Ítalo. Então é um prazer muito grande a gente estar aqui nessa conversa, né? Estar ajudando a população aí para buscar esse envelhecimento saudável, né? Ótimo. Coisa boa. Muito obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui falando para o público sobre tudo que envolve a geriatria e a gerontologia, né? Então, vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina, né, Rafael? Que não é uma rotina nada fácil, mas é muito gratificante. Coisa boa. Então vamos já começando aqui, colocar, esquentar um negócio aqui com o tal dos 5 M's. Conta para nós aí. Ainda não sou velha, né, Tiziano, para poder saber sobre os 5 M's, mas enfim, vamos antecipar Vamos essa lá. informação aí para ver o que a gente aprende. Muito bom. Então, contexto do envelhecimento, né? A gente sabe que existe uma transição demográfica, né? E a população está envelhecendo, né? O perfil de doenças também está mudando, né? Antigamente as pessoas morriam de doenças infecciosas, hoje as pessoas morrem por doenças crônicas e complicações das doenças crônicas, né? Então, quanto mais a população vive, maior quantidade realmente vai ter de doenças. E aí essas complicações vão acabar acontecendo, né? Entre as complicações cardiovasculares, as principais causas de morte, doenças neoplásicas, né? E aí para a geriatria ela realmente tem crescido juntamente com esse envelhecimento populacional, a geriatria, a gerontologia e a abordagem geriátrica, né? A avaliação geriátrica ampla, né? Que eu costumo dizer que é o coração da geriatria, né? Como a gente consegue enxergar o idoso nos diversos ângulos, né? Tanto do ponto de vista nutricional, físico, né, de mente, enfim. Existem diversas abordagens, né? E aí o famoso 5M, né, a abordagem mais conhecida, a gente falava muito dos gigantes da geriatria, né, as grandes síndromes geriátricas, né? E aí já mais recente, mais ou menos na década passada, 2015, 2017, uma autora, uma geriatra lá no Canadá, né, pensou na abordagem através dos 5 M's. E o que seriam esses 5 M's, né? Como a gente poderia abordar o idoso nos M's de mente, mobilidade, multicomplexidade, medicamentos e o que mais importa, né? Eu acho mais importante realmente a cara da geriatria, né? O que é importante para aquele paciente naquele momento, né? Seja qual for a condição em que isso aconteça. E aí a gente pensando nessa abordagem, né, a gente vai conseguir enxergar o idoso nos diversos ângulos, né? E aí pensando, por exemplo, no M da mente, né? Então a gente tendo uma abordagem do idoso, entender de que ele pode ter um déficit cognitivo, né? Porque a gente sabe que é uma doença que é extremamente prevalente, né? As demências, né? Ou mesmo como é que tá o humor desse paciente. Existe um transtorno de humor, existe um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, a gente sabe que isso está cada vez mais prevalente pelo adoecimento mesmo da nossa sociedade, né? Sim. A gente vê o quanto que a pandemia, né, ela deixou de sequela, né? Que a gente encontra, né, de que realmente 2020, 2021 foi um divisor de águas na vida do idoso, é impressionante, né? Doutor, até a pandemia ele era de um jeito. Depois da pandemia é depressão, foi o gatilho para um quadro demencial porque ficou mais Fica mais isolado, isolado, né? né? Perdeu o contato, né, com os netos, com a família, enfim, parou de fazer atividade física, né? Então
a gente ainda está vivendo e vamos viver por muitos anos as consequências de uma pandemia. Então, toda essa abordagem em relação à mente é extremamente importante e salutar. Pensando no M da mobilidade, né, que aí vai ter muita interface aqui com a nossa colega nutricionista, a gente vai pensar muito, e o envelhecimento saudável, eu gosto muito de a gente pensar nesses 5 M's, mas qual é o foco, qual é o nosso objetivo? É o envelhecer saudável. Esse envelhecer saudável, ele começa de algo que eu vou plantar lá quando eu sou mais jovem, né? Pois é, mas e aí? Desde que a gente nasceu, ou não, a gente tem aí a idade do índice na mulher, às vezes o que a gente fala, né? A mulher chega nos 35 anos, começa a reserva ovariana baixa, então assim, ela já está idosa? Como é que é? Como Quando a gente funciona? pensa, tem um estudo que sai praticamente anualmente do Lancet, que ele vai discutir um pouco dos fatores de risco para demências, né? Então, essa doença de Alzheimer, que acaba sendo mais conhecida, né? A demência mais conhecida. E tem fatores de risco que eles vão desde baixa escolaridade, por exemplo, né? Ou seja, começa lá atrás, na infância, né? Então, uma maior escolaridade acaba sendo um fator protetor para lá na frente o paciente evoluir com quadro demencial. Fora outras, né? Entrar diversas outras, poluição, muitos estilos de vida, né? Mas a questão desse envelhecimento saudável, ele começa lá atrás. Vou pegar o exemplo, da massa muscular, da força muscular, né? Sim. O termo de sarcopenia, que é exatamente essa quantificação dessa força, dessa massa muscular. O pico de formação de músculo é até os 30, 35 anos. Pode parar Depois do disso, seu crossfit, então quer dizer que a gente aqui, depois que passou dos na 40, verdade, já era, então. é a hora da gente fazer, né? Porque assim, na verdade a gente tem que fazer lá desde o início, mas a gente tem que correr atrás, porque se não correr atrás Sim. e fazer, Vai a só tendência é que perder, vai né? só perder. A gente tem que repor o que a gente está perdendo, né? Exatamente. Então a ideia seria justamente a gente se preparar para velhice ainda jovens. Essa é a ideia. Mas nunca é tarde para começar, né? Sempre é tempo. Eu falo muito isso porque os pacientes chegam, muitas vezes vêm do geriatra, e a consulta geriátrica também é um divisor de águas, porque eles saem mais confiantes da consulta, e chegam na nutricionista também querendo comer melhor, ter mais disposição para daí então se exercitar. Então, é importante a gente alertar que nunca é tarde para dar o pontapé inicial, né? Eu tenho pacientes com mais de 90 anos que sempre foram sedentários, é uma geração, essa geração 80, 90 para trás, elas realmente não fazia... É aquela população que tinha como hobby o trabalho, né? Isso. Isso eu acho que são nossos pais, Então, que a gente vê eles tendo assim um divertimento. Sim. E o divertimento, qual é o divertimento? O divertimento é trabalhar, né? né? Então, E o que o Rafael falou, né, desse 5M, nos ajuda até realmente na condução do paciente, em saber que como nutrição também não é importante avaliar só o que ele come, mas por que ele come, tá? Então, o que importa também envolve a queixa que leva o paciente para a consulta. Às vezes, ele chega para a gente querendo só realmente segurar o neto que nasceu, né? Quer ver o neto, por exemplo, entrar no casamento com o neto, com o filho. E aí a gente usa isso como ponte para que ele consiga realmente incluir uma rotina de hábitos saudáveis. Mas o que importa para ele realmente são esses momentos e tudo mais. Então, é muito importante ter o 5M como um guia para nossas condutas. Você vai comer bem, vai fazer atividade física para poder segurar seu neto, né, por mais tempo. Então, é muitas usar Exato. Exatamente. E vocês pegam muitos pacientes que esse start por exemplo, você falou assim, sempre é tempo de começar, né? Sempre. Mas assim, a gente como médico, a gente às vezes pega o paciente e assim, a gente tem que dar aquela influenciada, né? Sempre todo médico fala a mesma coisa, né? Tem que comer bem, tem que se exercitar e tal. Mas assim, tem familiares também que ficam de cima do paciente. Ó, você tem que fazer, você tem que não sei o quê, eu vou te levar, não sei o quê. E acaba que piora um pouco a coisa, né? Aquele start inicial. Vocês, nessa geração de agora, né? Que não vou falar do mais velhos, mas agora. Eles têm esse start sozinhos? Por exemplo, eu quero segurar meu neto, eu quero não sei o quê. Eles conseguem ou não? Sempre é influenciado, sempre tem um problema atrás, tem uma doença grave ou tem outro exemplo. Existem várias limitações, né, que você encontra, mas eu acho que uma coisa que é importantíssima, nós como médicos, na nossa formação, a gente é muito acostumado
a aprender a prescrever remédio, né? Então, nossa formação é de medicamento, como é que eu trato isso, como é que eu trato essa pneumonia, como é que a gente não lembra de que as medidas não farmacológicas elas têm que ser prescritas, né? Então, às vezes, a gente acha que vou falar aqui, dar um diagnóstico, vou fechar que o tratamento é esse, o remédio é esse, aí ele tá saindo ali da porta do consultório, faça atividade física, viu? É importante. Não vai aderir. Né? Se você não botar na sua receita, né? E a palavra do profissional, do médico é forte, né? Eu escrevi e carimbei aqui. Você vai fazer atividade física resistida, né? Porque isso mostra realmente benefício, né? Então, aquilo que vai gerar aumento de músculo no paciente, né? Então, a gente estava no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia e aí foi falada exatamente essa questão do exercício físico. Ele tem evidência em mais de 50 condições de saúde de benefício. Sim. Qual é o remédio que vai ser trazer tudo isso, doenças, né? Na E verdade, sem precisar prescrever, sem precisar tomar aquele horário para tomar, na sem verdade, interação medicamentosa, né? Exatamente. na verdade, o exercício é o remédio, né? Então, exato. colocar na receita, eu friso muito isso. Exercício é remédio. Eu brinco com os pacientes. Eu faço detestando, não gosto, né? Queria estar em casa, deitada, assistindo televisão, mas tem que fazer. Tem que fazer. Então, para que a Não gente... é mais opcional, né? Eu falo com os meus pacientes que é o seguinte, que na hora que você vai conversar, o paciente sempre fala que não tem tempo, né? Principalmente o jovem, né? Que tá, assim, que tá no auge da sua força de trabalho. Ah, doutora, mas aí eu começo, aí vem o trabalho, não sei o quê, aí chego em casa morta à noite, não consigo. Falo, olha, atividade física é aquele compromisso inadiável que você tem no dia. Que horas que é que nada vai acontecer, que só vai depender de você. Na hora que você acorda. Acorda mais cedo. Entendeu? Acorda mais cedo. Ah, mas eu não consigo acordar cedo. Dorme mais cedo. Tem que Mudar ajustar. hábito, né? Porque por isso que é assim. difícil, né? Mudar hábito é difícil. Mas assim, igual, por exemplo, a nossa vida hoje. A gente não tem hora pra chegar em casa. Você tem? Eu não tenho hora pra chegar em casa. Aí eu vou deixar a academia pra fazer no final do dia. Quando tiver Né? tempo, Às vezes vai. dá errado. E aí, às vezes dá errado, sempre dá errado. Todo de manhã. Nesses horários sempre dá errado. Então, assim, eu falo, é o compromisso que é inadiável. Seu compromisso inadiável é esse, de manhã. Uma grande limitação que eu observo, e aí eu trabalho com muitos personagens, e hoje a gente tem os personagens especializados, né, nesse público sênior, um grande fator limitador é a questão do medo de se exercitar. E aí, uma barreira quando ele olha para tem que fazer musculação, né? Às vezes o médico fala, tem que fazer musculação. E aí, poxa vida, eu já tenho um problema no coração, eu já coloquei tantos stents, eu já tenho medo até da dor pós-treino, né? Então, a gente sempre conversa para ir um pouquinho de cada vez. Começar, de repente, por uma atividade, um pilates, né? Ali, que é de mais fácil acesso, às vezes na rua da pessoa tem um pilates, ou então começar com uma caminhada, e aí, mas tem que ter um prazo para progredir. E aí, então, quando você ficar mais confiante, você vai para uma academia. E o ambiente da academia, às vezes, não é muito acolhedor, né? Então, é importante ter companhia ou, de repente, ter mais profissionais capacitados para irem até a residência do paciente e fazer essa modificação. Então, eu observo que, muitas vezes, a dificuldade de passar essa barreira, né, é por conta do medo. E ninguém acolhe esse medo, né? Então, além de orientar, é importante acolher o paciente. E a vantagem, né, dos personagens, né? Porque, Nossa, assim, é um profissional que está do lado. Então, assim, isso já te dá segurança só de saber. Porque você vai saber, poxa, eu sou safenado. Ele sabe o que ele vai me dar para fazer, né? Então, quer dizer, você já vai mais tranquilo, mais confiante, né? E a importância da interação entre a equipe multi, né? Então, o médico, o geriatra, o cardiologista, a nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, né? Conversarem sobre aquele idoso e aí essa assistência fica muito melhor. Aí entra um limitador, que a gente vê muito da realidade da prática, né? Às vezes ali o paciente ele vai no médico, né? Mas ele não confia ou não acredita de que uma nutricionista é tão importante quanto, né? Não, eu vou pagar aqui a consulta do médico, mas os outros não. Mas são importantes demais, assim. O médico, a gente sabe disso, o médico não faz nada sozinho. Né? Eu não consigo cuidar do idoso sozinho. É completamente diferente um paciente meu que só vai para mim e um paciente meu que vai para nutricionista, que vai para fisioterapeuta. Fono, né? É totalmente diferente, né? Então, eu sempre faço a analogia para o paciente que o geriatra é como um maestro, né?
o concerto dificilmente vai funcionar sem o maestro. Então, ele é importante para organizar, para nortear nossas condutas, tá? Saber quais as limitações daquele paciente e também dar segurança para a gente, né? Em progredir uma dieta ou não, uma carga ou não. Então, eu sempre faço essa analogia de que o geriatra é o maestro para eles entenderem que Que a banda não toca que a só. banda não toca sozinha. Isso, exatamente. E aí, Esse é o maestro não vai. exato. Então, o nutricionista também, ele tem esse papel. Hoje a gente já entende, e isso é ótimo, que nós estamos em uma geração que a gente entende a importância do nutricionista. Sim. Né? A geração de vocês provavelmente todos já foram alguma vez a um nutricionista, ou tem algum já que acompanha. E aí o movimento de a geração de vocês levarem os pais, os avós, isso acontece, isso é ótimo, né? Muitas vezes é por insistência dos filhos que os pacientes chegam. Até pergunta, você está vindo aqui por livre e espontânea pressão? Aí ele, sim, estou. Mandou eu vir. Ou então, doutor Rafael mandou que eu viesse aqui, porque senão ele não passava o meu remédio, né? Então, alguns medicamentos, né, Rafael, inclusive, para cuidar de algumas questões, né, neurológicas, precisa do acompanhamento nutricional, porque cursam com redução de peso ou com aumento de peso. Então, é importantíssima essa troca, essa comunicação. Sem contar Legal. que também a própria alimentação com algum tipo de medicação também Sim. tem as interações, Sim. né? Você pode potencializar, você Sim. pode diminuir efeito, então assim, isso é bem importante. O exemplo mais comum é o do Parkinson, né? Então, Isso. o Parkinson, ele exige uma comunicação muito importante do médico, com o neuro do médico, com o nutricionista, do geriatra. Por quê? Porque a medicação do Parkinson ela interage diretamente com as proteínas da alimentação. Então, alguns pacientes não têm uma resposta terapêutica boa porque não se orienta bem como é que deve ser tomada a medicação e que horas antes ou depois a alimentação ela pode ser inserida. Então, é importantíssimo para que a população geral entenda que não é Só não é só ir tomar o remédio que o médico passa e vida que segue. É importante olhar como um todo. Eu fiquei interessada nesse do Parkinson, É. não que tem, não, mas enfim. Mas me Mas é conta, só, você deve tomar medicação antes, O durante, levodopa, depois, como é né, que funciona? O levodopa, a dopamina, agonista de dopamina, tem que ser distante da proteína. Então a gente orienta a tomar meia hora antes ou uma hora depois da Entendi. alimentação. É da proteína, mas a gente fala da alimentação porque acaba Sim. que tem porque a proteína né? sempre vai ter no meio da alimentação. Então acontece muito assim, o paciente retorna, a gente inicia a medicação, diagnostica ali uma doença de Parkinson, e o paciente não teve uma melhora porque estava tomando na hora do almoço. E a gente reforça muito, isso é uma coisa que quem prescreve a gente orienta. Que não E aí, pode. Distante. E isso a gente tem que, igual você falou, interação entre equipes, né? A gente recebe, assim, muitos pacientes que vêm com aquele receituário cheio, né? E às vezes perguntam pra gente, aí, doutora, o que é que eu faço? Porque assim, eles chegam com 1000 dúvidas e muitas vezes não é da nossa área. Igual, eu tô com essa dúvida, né, da medicação do Parkinson, enfim, não é da minha área. Mas assim, o tanto que é importante exatamente isso, né? A gente também falar para o paciente que é importante ele tirar as dúvidas com o seu médico também, né? A importância, porque assim, às vezes eles pegam um papel, a gente sabe que a gente tem uma diversidade de profissionais que talvez tenham um pouquinho mais de tempo, ou outros não tenham tempo pela demanda, enfim. Mas o tanto que é importante essa conversa, essa explicação, né, bem feita da receita, né, de tudo que deve ser feito, porque faz completa diferença no Um dos tratamento. M's é medicamentos, né? Então, porque a gente lida muito com a questão da polifarmácia. Uhum. A gente sabe, polifarmácia existem várias definições, mas uma mais simplista e prática, há pelo menos 5 medicamentos a gente já chama de polifarmácia. A gente sabe que polifarmácia em si É muito ela aumenta o risco de mortalidade. Uhum. Mas às vezes a polifarmácia é necessária. A questão é essa, assim, a gente até vai tentar, e o geriatra é especialista nisso, né? A gente pega aquela prescrição e vai esmiuçar aquilo que eu posso mexer, que é aquilo que eu posso Enxugar. tirar e prescrever, né? Então isso é uma coisa extremamente comum. Mas a gente sabe que existe interação medicamentosa, né? Então às vezes o paciente está perdendo peso é por causa de um remédio, né? Então o sintoma que está apresentando é por causa de um medicamento, né? As interações estão acontecendo, né? Então é extremamente salutar e importante. E a gente vê, assim, a gente acaba tendo muita interação com outras especialidades, né? Médicas, né? Então a gente manda paciente, eu sempre falo muito com esse ano, tira dúvida, né? E a gente percebe que outros especialistas
gosta quando o paciente tem um geriatra, assim, tem um médico que chama de seu, né? Sim, resolve facilita, né? facilita demais, Excelente. né? Porque você vai resolver ali aquela questão ali daquela pendência da vascular, mas vai ter alguém que vai cuidar de todo o restante, né? Então, Sim, eu acho que isso importantíssimo. como uma questão de um maestro mesmo, né? Vai gerenciando aquilo que vai ser importante naquele momento, né? Às vezes o paciente, a questão do M do mais importa, né? Puxa vida, a conduta médica, o ideal é isso aqui, mas o que o paciente quer é ir para casa, o que ele mais quer é voltar para casa dele, ele tá morrendo de voltar para o interior, para ficar com a mulher dele, com os filhos, com o neto, e talvez aquilo ali seja o melhor naquele momento para aquele paciente, né? E a gente vê muito isso, né? Porque assim, chega numa idade que o idoso ele fica muito dependente. E as famílias estão aí, né? Lutando para sobreviver, né? Todo mundo trabalhando, aquela confusão toda. E principalmente no interior. Às vezes os filhos já estão na capital, aí quer dizer, tem que trazer, tem que trazer. Você vai deixar seu pai lá abandonado? Né? Se você não tem uma condição, talvez, de colocar um cuidador ou, sei lá, enfim, fazer alguma estrutura. Então, assim, muitas vezes trazem, tira o paciente daquele nicho dele, que era o natural dele, para trazer dentro de um apartamento, que vai ficar cada vez mais confinado. E E quer às dizer, vezes acaba trazendo um pouco mais da questão do humor, né? Acaba deprimindo o humor do Isso. Sim, paciente, porque tira daquela rotina que para ele era confortável, daquilo que sim, era o comum para ele, né? O que era o corriqueiro dia a dia. E passa a entrar numa rotina dentro Totalmente de um apartamento diferente, totalmente né? diferente, mais cerceado, ele não tem aquele terreiro para andar, ele não tem aquele amigo as para plantinhas para conversar, cuidar, não tem a né? plantinha para sim. regar, então isso Com acaba certeza. gerando também uma alteração da cognição do O, paciente. o, tem uma autora que ela sempre, que é a Ana Cláudia, né? Ela sempre associa a velhice a um deserto, né? Ela faz essa analogia que é importante, porque a velhice é planejamento. A gente tem que fazer um planejamento para envelhecer da melhor forma possível. Porque quem viver dependerá. O que é que isso quer dizer? Todo mundo que viver muito vai depender de alguém. Então, não existe aquela história de, eu quero morrer, eu aprendi isso com a doutora Rosina, né? Morrer de peipufo, assim. Ninguém morre de peipufo, né? Então, a gente tem todo um processo. Seria ótimo se a gente morresse, dormisse e aí... Não, não é bem assim. Então, é planejamento. Aí, quando a Ana Cláudia fala, né, no livro dela, que é para a vida toda valer a pena, ela associa a velhice a esse deserto, no sentido de a gente tem que se preparar para ir para o deserto, né? Porque as condições lá são difíceis, são precárias. Então, se a gente sabe que estamos nesse processo, que a velhice ela está aí, por que não estamos nos preparando? E se eu sei que é um deserto, que é um ambiente hostil, que não é fácil, não existe essa história de melhor idade, tá? Isso aí é papo furado. É papo de geriatra, É né? papo de. Não, Não pelo geriatra, contrário. né? É papo de vendedora de polivitamínico, né? Sênior, melhor idade, a gente usa esses termos assim, né? Termos mais comerciais. É, porém, voltando à questão do deserto, é importante a gente se preparar para que preparar a boa alimentação, preparar para não tomar tantos medicamentos, né? Prevenir essas doenças crônicas, porque quem viver vai depender de alguém. A gente só precisa saber se vai ser em uma fase mais breve ou vai ser uma questão mais distante. Então entra aquela história, né? Então a gente se prepara desde jovem Desde para jovem. ficar velho. Exatamente. Estamos dentro do processo. Esse envelhecimento saudável ele vai gerar muito em torno, né, o geriatra ele lida muito com isso. Funcionalidade. Né? Sim. O meu objetivo com o meu paciente idoso é que ele fique o mais funcional possível, por mais tempo possível. Né? E aí, deixa eu só te interromper uma coisinha, porque assim, eu fico pensando, eu envelhecendo, assim, eu nunca vou querer parar de trabalhar. Ficou É um preocupada, erro viu, isso. Rafael? Não, é um erro isso, porque assim, igual, por exemplo, eu tenho essa preocupação com meus pais. Sim. Eu não quero que meu pai pare de trabalhar, mas ao mesmo tempo, já trabalhou a vida inteira, será que merece um descanso? Só que você fica naquela preocupação, né? Tipo assim, mente precisa estar trabalhando de alguma forma. Tem pessoas que sabem lidar muito com o tempo ocioso. Tem pessoas que vão aprender eu vejo várias pessoas, vai Aprendendo aprender violino, francês. alguns vão aprender francês, enfim, né? Vai dando alguma função, mas eu falo assim, o trabalho em si, ok, vamos Aquela história que a gente estava manter, conversando, manter numa né? escala As pessoas reduzida. as pessoas mais antigas elas não tinham um hobby. Então o hobby delas era trabalhar. Então assim, o que é que você vai fazer hoje? Trabalhar. Ainda hoje o pessoal trabalha muito, Não, né? eu não sei, Marta, eu não sei ministrar um tempo vazio. Se você falar assim pra mim, amanhã Convite, acabou, sim. amanhã tudo bem que amanhã é feriado, mas assim,
amanhã é um dia de trabalho. De repente, puf, suspendeu todas as cirurgias. E aí? E aí, eu não sei, eu fico Vou pra desesperada. casa. Eu fico desesperada. Eu Tranquilo, sou né? tranquilo com isso, não tenho problema Que bom, nenhum. que Administro bom. muito bem meu tempo Que bom. ocioso. É porque eu vou viver muito com você para poder aprender isso aí. Porque, olha, né? Eu gosto, o exemplo do meu pai, né? Meu pai é um idoso jovem, né? 64 anos, não sei se eu tô errado, mas é nessa faixa, 64 anos. E aí ele era Se errar, erre pra menos. Né? Se errar, não deixa ele assistir o podcast, né? É Por verdade. favor, né? E aí ele funcionário público, né? E aí se aposentou, e aí hoje ele era da Secretaria da Fazenda, então se aposentou e aí montou um escritório para trabalhar com consultoria, ou seja, o que ele fez a vida toda, ele está ajudando agora as empresas a não precisar ter problemas com a Cefaz, porque ele sabe o Aham. caminho das pedras. Exato. E aí, para ele foi ótimo, porque ele conta, meu filho, hoje eu trabalho assim, com uma carga de pressão, de estresse muito menor, porque eu vou no meu escritório, eu faço meus Na hora que horários. quer. Na hora que quer, os meus amigos estão aposentados, estão tudo no fundo de uma rede, muitas vezes com depressão, muitas vezes iniciando de repente um quadro inicial. Eu estou super bem, super ativo, agora trabalhando, porque ele quer se manter ativo, ele não tem nem perspectiva de parar, mas algo que é prazeroso. Ele trabalha pelo hobby de trabalhar e não Uma pela obrigação, necessidade, uma né? necessidade, Não pela né? necessidade, que Então muda tornou muito, né? algo extremamente prazeroso para ele, né? Eu acho que é importante, o máximo que a gente, que o idoso Puder, conseguir, né? até porque a gente vê muito idoso que começa a realmente ficar deprimido quando se vê nessa situação que você disse. Eu não sei mais do que é que eu me lidar com o tempo ocioso, Eu né? fico desesperada. A gente Me dá não tempo tem livre, uma não. educação gerontológica, né? Então, por isso que é importante essa nossa conversa aqui, porque é uma conversa educativa, né? Se vocês se veem nessa situação, imagina aquela pessoa que nunca teve contato, né, com conversas sobre essa. Então, talvez seja importante a gente trabalhar, né, se esforçar durante... Mas a velhice, ela é a fase mais longa da nossa vida. A infância, ela é muito rápida. A adolescência, graças a Deus, é super rápida. A fase adulta, a gente não sente praticamente, né? Porque a gente só trabalha, tem as cirurgias, os plantões, né? A família. E aí chega a velhice. Então, se a gente considerar que o velho se considera, nosso país considera que a partir dos 60 a gente está ali, né? Já pode pegar a plaquinha. A gente tem 60, 80, 90 e hoje em dia a gente está vendo muitos centenários, né? Então, olha só, quanto tempo e a gente não sabe o que fazer com tanto tempo. E aí, quando eu falo de educação gerontológica, é saber que todos nós estamos nesse processo. Quem viver dependerá, né? Então, vamos nos preparar. O primeiro passo, isso eu aprendi na minha formação gerontológica, o primeiro passo é realmente o autoconhecimento, porque uma boa velhice exige um autoconhecimento. Então, de repente, o primeiro passo seja a gente entender que ficou velho não é para ir para o aposento, não é para sair de campo. É preciso se reinventar, redescobrir os seus propósitos. Então, se você sempre foi uma cirurgiã muito boa, você provavelmente não vai desviar esse caminho na velhice. Você vai possivelmente educar novos cirurgiões, você vai se descobrir, por exemplo, um artista plástica. É possível ter várias profissões ao longo da vida. É que a gente acha que só pode fazer uma coisa. Né? É isso. E aí é mais um motivo para a gente não apostar todas as nossas fichas hoje no que a gente faz agora, né? É já abrir o leque de opções enquanto estamos aqui. Eu atendo as pacientes, às vezes falam assim, doutora, chama a atenção da minha mãe. Ela não para. Aí eu falo assim, só que assim, não posso falar pra ela continuar, que eu não sei o que ela tá fazendo. Às vezes ela tá subindo em cima do telhado, enfim, né? Eu não sei Também o não que ela precisa, trabalha, né? Não sei, né? Vai que, né? Mas assim, eu falo, não, deixa ela fazer. Não, doutora, mas é porque aí vai os netos, ela quer ficar na cozinha o dia inteiro. Mas dá prazer pra ela? Ela faz isso todos os dias? Não. Faz no sábado, faz no domingo. Então deixa ela fazer. Vai alguém ajudar, né? Lógico, eu acho assim, tendo aquela precaução dos riscos, né? Sim. Então, assim, cuidado, não vai falar pra ela subir a escada, pegar uma lata de leite condensado que tá lá no fundo do armário. E a nossa idade cronológica é muito diferente da idade, né, que a gente... Então, assim, o paciente sempre acha que é mais novo do que ele realmente é. E aí, por isso que o Rafael falou da funcionalidade. Porque é muito importante a gente falar sobre isso para
tornar os nossos músculos competentes para a velhice, não é isso, Rafael? Não, com certeza. E a Ana Clara pegou esse gancho de que é muito heterogêneo, né? Assim, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 100. E a gente nem valoriza tanto hoje em dia a idade cronológica. É muito mais importante a idade biológica. Quantas vezes a gente vê, vocês que trabalham com pacientes, né? Vasculopatas, né? Com várias comorbidades, você vê lá um idoso de 60 anos, às vezes está ali E às completamente vezes a já. gente vê uns idosos de 40 anos. Até uma dúvida, depois eu vou te Um perguntar. idoso de 60 anos que você jura que ele é muito mais velho do que um outro idoso de 80, que é extremamente funcional. E a gente vê essa realidade, né? Porque por ser muito heterogêneo, a gente tem que trabalhar de forma muito individualizada, a gente valoriza muito a questão dessa idade biológica, e a gente viu que na pandemia isso foi muito. Passou-se a valorizar muito essa questão, esse tema, porque muitos idosos foram cerceados a chance de sobreviver, de ser entubado, por exemplo, no Covid, porque era idoso. Na verdade, o critério deveria ter sido a idade biológica, né? A funcionalidade. Entender como é que aquele idoso de 60 anos, às vezes ele é muito menos funcional, né? Já está no contexto de doenças mais graves do que um idoso de 80 anos, lúcido, funcional, que vai todo dia para a beira-mar, que trabalha, que é empresário. Então a idade biológica ela é muito mais importante, né? É extremamente importante. Rafael, e Ana Clara, vocês que são profissionais que cuidam de idosos, qual foi o paciente mais jovem que vocês já pegaram? Mais jovem, Mais jovem. pronto. Você quer saber se você está no rol do tratamento? É mais isso? jovem, ó. Vamos já marcar consulta. Eu acompanho uma paciente e aí o filho disse, Rafael, eu vou marcar consulta contigo, eu preciso fazer um check-up. Nunca mais fiz exame. 29 anos. 29. A ideia é saiu do pediatra, vai pro geriatra. E até E riu. o mais como é que velho? é? E o Quanto que mais tem velho? vaga na agenda aí? 117. 117 inteiro. Não. Essa, Aí é igual a eu vou Ferrari, que andou. Eu vou contar não essa tem história como que é chegar interessante. inteiro, né? Essa história é interessante. Eu atendo na policlínica do Eusébio, né? E aí, atendendo lá um paciente, chegou o paciente primeira vez, conheci todo o paciente. Aí, pegando ele a história inicial, era um senhor de 83 anos. E aí, o senhor mora com quem? Fulano de tal. Aí, disse, não, eu moro, minha esposa e minha sogra. Sogra? Minha sogra tá lá em casa. 117 anos. Rapaz, não acredito, não. Sério. Não, pois Vou lá só pra me conferir. deu o endereço da sua casa que eu quero lá conhecer a sua sogra. E eu moro lá no Eusébio, né? Aí eu peguei lá o endereço. Saiu da policlínica, ele foi embora, Foi tomar um terminou o cafezinho lá. atendimento, fui pra lá pra conhecer. Não, eu vou lá conhecer ela hoje. Era E aí, real? Real, 117 anos. Tem aquela coisa de que os documentos às vezes eram, né? Eram perdidos, né? Mas Eles ficam assim, perdidos. tinha lá o documento, né? Parecia que tinha, né? De 117, né? Ela realmente era uma senhorinha, era uma idosa que tinha tido uma fratura de fêmur se eu não me engano, a coisa de 8 a 10 anos atrás, ou seja, ela já tinha 107 e não foi operada, ou foi talvez um pouco menos, mas era mais de 100, ela era centenária. E depois disso, ficou acamada, não operaram, e aí ela acabou evoluindo, realmente ficou acamada esses anos todos. E né? aí super bem cuidada, né? Aí vive naquela bolha, bem alimentada, bem cuidada Exato. e fica naquilo. Fui Né? até atrás na época do Guinness Book, né, pra ver, pra tentar registrar. Aí eu descobri que a idosa mais velha tinha 117 anos, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e era de março de... tinha fazer aniversário em março, ela fazia em maio. Então, teoricamente, ela era a segunda mais velha do mundo, né? E aí depois eu conversei com alguns amigos geriatras, né, compartilhei o caso, aí do nada passou assim alguns meses, aí mandaram a reportagem que essa senhora faleceu, a senhora lá dos Estados Unidos. Eu disse, opa, então foi a ela primeira, ela foi a primeira, né? Aí na época eu ainda tentei ver como é que fazia pra Consegui aí fazer o consegui recorde. no Guinness e tudo. Aí falei com o pessoal de reportagem, de televisão pra fazer a reportagem. Aí chegaram a marcar, mas teve algum problema e não conseguiram lá. E ela acabou falecendo acho que depois de uns 4 meses a família me deu notícia, né? 117. Mas faleceu em paz. Mas com 117 anos, né? Passou 4 meses em primeiro lugar. E vocês reparam isso? Porque meu avô, ele teve Alzheimer e ficou acamado, tudo. E assim, meu avô era extremamente bem cuidado, né? Você imagina tudo que vocês fazem com a equipe de vocês, ele teve. Sim. Então, chegou numa época que ele viveu assim, tadinho, no mundo dele, né? Porque o Alzheimer já estava num grau um pouco mais avançado, enfim.
Mas meu avô não tinha nada. Ele zerado. Você olhava ele, às vezes, fotos de 2 anos, porque assim, no idoso faz muita diferença um ano, né, Sim. de foto, né? Você via fotos de 2 anos, de 3 anos, que meu avô parecia a mesma pessoa. A mesma pessoa, porque era muito bem cuidado. Sim, é muito comum. Primeiro que a genética é muito importante, né? A genética, ela determina muitas coisas e os fatores ambientais complementam aí. Então, provavelmente vocês também têm uma genética muito boa, e aí por isso que favorece. Tanto favorece o físico do paciente, como também a estrutura familiar, ela importa muito. Né? Quando a gente tem uma família organizada, cuidadores que se revezam, ninguém sobrecarrega ninguém, o paciente é reflexo da equipe que cuida. Então, se a família ela tem e os cuidadores eles têm ali realmente uma boa vida, a gente transfere esse cuidado para o paciente, ele vive mais e melhor. Então, ele com certeza tinha uma boa hidratação, ele tinha um bom asseio, né? Ele era Tinha... cheiroso, ele era Exato. bem-humorado, sabe? Assim, ele era português, aí ele queria tomar o vinhozinho dele. Aí a gente pegava e dava o suco de uva integral. Nossa, ele tomava aquilo ali achando que era a melhor vinícola que tinha. E assim, curtia aquilo ali, Sim. sabe? E a gente fazia o momento. Ele era o centro, né? Sim. Então, E não as o contrário, respostas né? estão aí, justamente nessa história e no contexto do paciente. A gente já viu que esses 5 M's aí É, vai dar Rendeu, né? muita conversa. Se Rendeu, né? dá para fazer um podcast só sobre isso, né? Às sim. vezes. E Rafael, e me tira uma dúvida. E aquela história que só criança recebe vacina? Eu na minha ideia, eu já tô tomando as vacinas também. Então quer dizer que eu já tô no caminho da adultidade para idoso. Importantíssimo, né? O tema de vacinas, porque existe um calendário vacinal do idoso, né? Só que é muito famoso, né? A vacina na criança, né? Ficou muito famoso depois da pandemia também, né? A pandemia, vacina, aquela coisa toda. Mas existe esse calendário e é importante que seja sempre muito disseminado também nas consultas, né? Então, toda consulta minha eu falo das vacinas do meu paciente e cobro, né? E Isso cobro é e prescrevo. verdade verdadeira, eu E vejo. prescrevo, né? Assim, eu boto ó, você vai tomar vacina tal, vacina tal. Então, existem as vacinas que, infelizmente, é uma realidade que nem todas são disponibilizadas no SUS, né? Mas as vacinas que são no privado, que fazem parte do calendário vacinal, a vacina do herpes zoster, né? Que é o famoso cobreiro, né? Para quem não... Que é uma doença que ela não mata, mas ela maltrata muito, né? Uma doença que é extremamente mórbida, né? Então, das causas de suicídio no idoso, por exemplo, é paciente com neuralgia pós-herpética, né? É muito sofrimento. E tem estudos dessa vacina, a vacina tem uma eficácia de acima de 95%, né? Então, são 2 doses, né? Uma dose, depois de 2 a 6 meses a segunda dose. A eficácia é muito grande, a forma de se é melhor prevenir, no caso, realmente, a questão do zoster, né? Tendo, você vai ter a chance de realmente de ter essa neuralgia pós-herpética. E Mas- quem teve, tem mais chance de ter novamente, na verdade. Mas a vacina é só no privado? Só no privado. Infelizmente não é disponibilizado no SUS. E conta um pouquinho quais são as que. Porque assim, a gente tem a população, talvez a maior parte, né, tem só acesso ao público, né? O que Pronto. que essa população mais idosa deveria procurar? Pronto, o que A que do acontece? herpes zoster? As vacinas que estão mais comuns, né, no SUS, né? Covid, que entrou no calendário, né, de 6 em 6 meses. A vacina da influenza, anualmente. As vacinas da hepatite B, aí entra a DTPA, que é a antitetânica, né, que são disponibilizadas no SUS. Aquilo que não tem no SUS, né, que é realmente no privado, o herpes zoster, que é importantíssimo, da pneumonia, né? Então, a partir de 50 anos tem indicação de zoster, tá? Essa vacina do herpes zoster. Inclusive, estudos que eu comecei colocando, que mostraram, inclusive, como valor protetor para a demência, inclusive, né? Então, é uma vacina que excelente, né? As respostas, né? Que aí diminui o risco de potencial inflamatório no paciente, né? Porque a doença... então, a neuralgia pós-herpética eu vejo que maltrata demais, sabe? Pacientes que ficam... Porque vai entrar uma polifarmácia, porque vai ter que fazer vários medicamentos para dor, né? E aquela dor vai limitar ele de fazer um exercício físico. O medo que ele tem Ele da dor, vai né? perder o apetite, aí vai desnutrir,
né? Então você vai... É uma cascata de problemas. E o idoso é muito limítrofe, né? Então, Muito, então exatamente. tudo que você fizer para o idoso pode ser Uma grande repercussão, né? muito, né? Qualquer Pode ser pouca muito. coisa pode ser muito. A pneumonia, né, a vacina pneumocócica, a partir de 60 anos, existia uma anterior que você fazia 3 doses, mas hoje chegou no Brasil esse ano, né, que é dose única. Então, é aquela desculpa, porque a de 3 doses era uma dose, com 6 a 12 meses a segunda e com 5 anos um reforço, né? E aí agora tem uma que é dose única, então não tem nem desculpa, assim, é dose única e é Tomar excelente e também. pronto, né? Tomar e pronto, né? Então é uma ótima opção. Tem outras vacinas surgindo, né, do vírus inicial respiratório, que é mais conhecido na criança, né, caso daquela bronquiolite, que é Sim. inclusive, é indicado inclusive para gestante, né, no final da gestação, de 32 a 36 semanas, a indicação, porque tem essa passagem placentária para proteger de bronquiolite. Sei nova porque a minha esposa está gestante e vai ter que tomar em breve, né, nos próximos dias. Então, mas ela é indicada também no idoso, né, então, os estudos, é uma vacina realmente bem mais recente. E aí a proteção dos últimos estudos dela foi para 3 temporadas, né? Então duraria para 3 anos. Essa do vírus social respiratório. A do zoster, até agora, são dose única, assim. As 2 doses como dose única não teria teoricamente como ser Necessidade de repetido, né? reforço. Então, esse aí eu realmente recomendo para todos, assim. Vacinei meus pais Gente, estão isso é importantíssimo, né? demais. E assim, você vê, a gente que é da área, a gente não sabe, né? Não, isso. Porque assim, a gente que lida com idoso, a gente pode estar perguntando isso na consulta também, né? Dando uma alertada, né? Existe caderneta de Isso. vacinação do idoso? Eu acho que existe caderneta. Assim, como ela só tem no privado, né? Então você pega essas clínicas de vacinação na cidade, né? Tem várias, né? E aí eles fazem planos de vacinação. Tipo, você sabe que vai ter que tomar essa, eles fazem um pacote e aí vai sair mais barato. E aí quando for para tomar, daqui a 2 meses eles vão ligar para Ligam, você. é igual eu faço com a criança, né? Isso, mesma Tem coisa. aqueles planos. Eu gosto muito de falar para as famílias, porque muitos não têm acesso nem ao geriatra. E aí, muitas vezes, sou a primeira profissão ali que ele tem com quem alertar. E aí eu falo, olha, você não sabe o que é que dá no Dia das Mães, não sabe o que é que dá no Dia dos Pais. Olha, é verdade. Paga uma vacina? Menina, Paga uma que vacina. boa ideia, né? Dia Né? das Mães chegando aí, Eu olha combinei com minha aí. irmã fazer isso. Legal, Vamos vacinar os dois? gostei. E é um Presente. super Você vai ganhar- presente. Você vai ganhar umas Gostei. vacinas. Ai, vou. Ai, também vou É um gostar, super- será que eu já posso? É um super Até porque presente. são caras, esse é o grande problema. Esse é um grande fator Vou falar limitador. uma média de preço, tá? Sim. Do Zoster, cada dose são 2, R$ 800, média. É um super presente. A vacina a da pneumonia, eu achei até uma opção. Essa dose única que chegou no Brasil agora, eu vi em um local do departamento de entre 400 e R$ 500. E a do social respiratório, eu vi por último, realmente é mais cara, por volta de R$ 1.500 a R$ 2.000. Eu vi, eu acho que eu tava na Unimed, né, tomando a vacina da gripe, e eu vi alguma coisa de 1.900, então deve ser essa, do né? vírus essencial. Então, fica a dica, se quiser. Presente pros pais, Presentear. pra avó. Nossa, gente, é presente pro ano inteiro. Às vezes dá sabor. Toda, né? Eu digo assim, né? Você pega esse ano aqui, vamos. Dia das Mães, Dia Pronto, dos já Pais, pagou o Natal. presente. Gente, que ótima ideia que vocês me deram. Ideia boa, né? Nossa, E Ana demais. Clara, uma coisa que eu achei interessante, né? O preparo para o deserto. Entendi. Gostei muito Nossa, isso. dessa analogia que você trouxe, e a gente estava falando aqui da questão muscular. A gente tem que fazer a reserva muscular para prevenir queda futuramente, para a gente ter uma reserva muscular, para preservar equilíbrio, né? Eu queria que tu me falasse também sobre a questão da reserva óssea. Seria algo Perfeito. interessante também para a gente trazer, porque a gente pensa no músculo, mas esquece do osso, né? Exatamente. E eles têm que sempre ser vistos como um conjunto, né? Osso e músculo não funcionam separados. E a gente antes falava-se muito só sobre a osteoporose, hoje a gente já está reforçando sobre sarcopenia. É muito comum que as mulheres, elas acabam tendo as mulheres, elas acabam tendo um contato maior com isso, porque a ginecologista fala, olha, precisa tomar ali cálcio, vitamina D, mas elas acham, a verdade, a maioria da população acha que se detém a isso, né? Só tomar cálcio e vitamina D. A gente sabe que não é bem assim. E aí, falando de saúde óssea, hoje a gente sabe, né, com muita clareza, de que fortalecer a saúde muscular é tão importante quanto fortalecer a saúde óssea. É por isso que a gente estimula a musculação. E também os
os nutrientes essenciais para aquela formação óssea. Então, fala-se muito sobre cálcio, vitamina D, magnésio, vitamina K. Né? E aí, falando da sua pergunta, né, como se preparar? Eu diria que, assim, a população, ela tem que também começar a desmistificar. A gente tem que começar a desmistificar algumas coisas da mídia, né, que é, por exemplo, a polêmica do leite. Nós estamos com uma onda aí de pacientes com a massa óssea muito prejudicada, porque estamos vindo de uma fase que as pessoas demonizavam e demonizam o leite. E, assim, a minha rotina no consultório, bater nessa tecla de que o leite não é inflamatório, tá? Podem dormir tranquilos. A gente pode sim tomar leite, a gente deve tomar leite. Os intolerantes têm opções hoje muito fáceis, tá? E aí, o leites derivados ainda compõem a fonte mais barata, mais fácil, né? E mais segura aí de obter o cálcio, né? Obter o cálcio. Então, o cálcio é um mineral muito abundante, né? Mas ele é mais biodisponível nesses produtos lácteos de origem animal, né? Então, eu recebo muito paciente falando assim, olha, eu não tomo mais leite. Agora, eu prefiro tomar suco verde, tô usando outras coisas. Leite, bebida de castanha, sim. Então, tem de tudo. Porém, a gente tem que entender que não é tão biodisponível, ou seja, o nosso corpo, ele não absorve da mesma forma. Um exemplo básico, né? Se a gente comparar o espinafre com o leite, a gente absorve 5% do cálcio do espinafre e 27% do leite. Então, assim, é uma discrepância enorme, né? E aí, uma forma da gente se preparar para essa velhice já fazendo uma alimentação rica em cálcio, né, e proteínas, e proteínas de alto valor biológico, né, então a proteína do leite também é uma proteína de alto valor biológico, assim como a das carnes, então é bem importante atentar a população sobre isso. E a vitamina D, ela é tão importante quanto, porque lá no nosso intestino, ela faz com que o cálcio entre na célula do intestino e vá para o nosso corpo, digamos assim. Então, a vitamina D faz esse transporte. A vitamina D3, ela transporta esse cálcio lá no intestino. Então, muitas vezes a gente pega um paciente que tem a vitamina D ótima, né? Toma vitamina D todos os dias, mas a ingesta de cálcio é péssima. Então, ou o contrário, né? Tem uma ingesta de cálcio maravilhosa, mas não tem uma vitamina D boa. Então, esses dois são aqueles que merecem mais atenção, porém, existe também a preocupação muscular. E paciente que tem baixa aceitação de alimentos lácteos, não por intolerância, por não gostar. Aí a gente tem os suplementos, né? Assim, realmente tem pessoas ou que não se sentem bem, e aí acontece, não se sentem bem com os produtos lácteos, né? Tem muitas pessoas que têm realmente desconforto ou tiveram uma alergia à proteína do leite na infância e acabam que não digere bem. A gente tem hoje em dia suplementos e também alimentos enriquecidos, né? Daí, fontes baratas e que também tem mais cálcio. Eu sempre dou o exemplo da sardinha, que ela é barata e fácil. E a sardinha, uma lata de sardinha tem quase que uma quantidade de cálcio de um copo de leite, né? E fácil de preparar. A gente gosta com macarrão, tem gente que gosta com cuscuz, dá pra fazer. Mas a gente tem suplementos, só que a questão é que se discute muito, né, Rafael, sobre a questão dos suplementos de cálcio. A gente sabe que preferir a via oral é muito melhor, a via alimentar de dieta, porque os suplementos de cálcio, ainda que em excesso, a gente tem alguns estudos que falam pra gente que eles podem, inclusive, comprometer a questão cardiovascular. Né? Em geral, são medicamentos que é uma reclamação que eu sempre tenho. Doutor, aquele comprimido é enorme de cálcio, eu não consigo engolir, alguns podem dar constipação. Então, quando eu vejo, quando está prescrito cálcio, diante da paleofarmácia, a gente vai tentar tirar remédio, é um que eu sempre tento colocar na dieta, né? Sim. Os guidelines de osteoporose sempre recomendo, idealmente, o cálcio dentro da dieta. Sim. Então, tem a ajuda sempre da nutricionista, claro, mas assim, nós médicos podemos orientar. Então, Sim.
pego uma certa marca de leite, que eu sei que 5 medidas daquele leite vai dar o cálcio que eu preciso por dia. Só, Mas você vai 5 medidas seria trocar o quê? 5 copos? 5 colheres, O né? que acontece é que, assim, os lácteos, sempre que eles forem desnatados, eles vão concentrar mais cálcio. Então, vamos supor, 2 colheres de sopa de um leite em pó desnatado, né? E aí qualquer marca tem em torno de 500 miligramas de cálcio. Isso é quase que a metade da recomendação. Então, se é uma pessoa que ela toma leite de manhã e de tarde, ela toma 4 colheres por dia, ela já vai 1 grama conseguir, já. Que é o que né? precisa de 1 a 2 gramas. E né? no leite líquido? Pronto, Aí aí tem a uns- questão do copo, né? A gente toma como copo. 250 ml de leite, mais ou menos, vai ter, né, aí 300 miligramas de cálcio, e aí os iogurtes têm mais, né, porque são mais concentrados. Se for um iogurte desnatado, ainda melhor. Então é muito fácil, 2 porções de leite, uma de queijo, ou 2 porções de leite e uma de iogurte, já atende bem. Então é fácil a gente, assim, né, teoricamente, é fácil incluir. Essas dicas são muito boas, né? Se você Nossa, tira um remédio, demais. né? Assim, Só com a dieta, eu né? tinha Só super preconceito com leite desnatado. Porque eu achava que o leite desnatado era só não ter gordura. Eu achava que era isso. Tipo assim, como eu não tenho eu que não quero emagrecer nem nada, bora pro integral. E o, Mas não, e o mas vamos leite, tomar e o desnatado pelo leite cálcio, desnatado, ele concentra mais proteína também. Então a gente tem mais proteína por porção de leite desnatado, né? Gente. Então, do ponto de vista muscular, ele acaba sendo melhor. Hoje a gente também tem a facilidade do semi-desnatado, nenhum nem outro, né? Também tem o do meio. E aí, super importante, que eu não posso deixar de dizer, é que a gente tem, eu acredito que hoje, 1 ou 2 marcas que tem o leite com adição de fibra. E as fibras, elas têm um papel fundamental quando eu falo de saúde óssea, tá? Da mesma forma que o excesso de sal, por exemplo, diminui a massa óssea, o aumento de fibras na dieta melhora essa massa óssea. Então a gente começa a perceber as empresas fazendo leites com fibras para ter um resultado ainda melhor. Então a gente tem, acho que 2 marcas no mercado que tem esse leite com adição de fibras, que aí é uma boa ideia, tanto para incluir mais fibras na alimentação, como para atingir as necessidades de cálcio. E o interessante é que a gente está conversando aqui só falando de comida de verdade, né? A gente não falou nada de polivitamínico, que é uma grande... Hoje está na moda, né? Essa falou da vitamina D, que é importante a gente ter uma dosagem adequada e uma quantidade adequada, porque também a hipervitaminose também gera problema. As Sim, é pessoas estão doença, numa né? febre de polivitamina. Você vai num balcão de farmácia, é um bocado ali na promoção. Nos Estados Unidos é bem baratinho, isso aqui pode A trazer... moda do café da manhã que você traz um pirizinho cheio de suplementos. Se alimentar de comprimido, né? Então, E- comida de verdade que é importante, né? E outra coisa, vamos brincar agora de perguntas polêmicas. Eu consigo correr atrás da osteoporose? Se eu já estiver osteoporótico, eu consigo recuperar massa óssea? Ou eu preciso me preparar mais uma vez para o deserto e já pensando nessa escassez, eu preciso fazer essa reserva desde cedo? Extremamente importante essa pergunta, Tiziano, porque faz parte, assim como em outras condições, parte do rastreio de doenças, né? O papel do geriatra é muito esse, né? Então, as recomendações é que a partir de 65 anos eu faça essa pesquisa na mulher, na idosa, e a partir de 70 anos eu faço essa pesquisa a cada 2 anos de pesquisar para peridonecitometria óssea, né? E aí a gente tem inclusive scores que a gente consegue calcular mesmo aqueles que eu não tenho o exame, calcular se ele tem um risco maior de fratura e aí já de repente iniciar a medicação. E a gente tem tratamento para osteoporose, né? Alguns tratamentos, né? Vai depender de cada paciente, mas a gente tem como tratar e é extremamente importante a gente pesquisar isso, né? Porque a gente sabe a repercussão, né, que uma queda no idoso e uma fratura vai gerar de problema, né? É causa de mortalidade, morbidade, né? Muito mais complicações, vai gerar problemas ruins muito grandes para o paciente. Algumas medicações, elas, né, a gente tem a injetável, ela estimula essa massa óssea e aí muitas vezes ele sai de um score, né, de um desvio bem baixo, tava com o osso bem poroso, e aí quando ele faz a próxima densitometria, a gente já tem um padrão melhor. Exatamente. Então, é possível a gente, quando tem a osteoporose instalada, às vezes Recuperar a massa óssea. mas melhora possível, né? Melhora o melhor possível. Tem medicamentos que agem diminuindo a reabsorção, tem outros que vão de formado ósseo, né? Aí vai depender do grau, da gravidade dessa osteoporose, né? Legal.
Rafael, fala um pouquinho sobre a questão do rastreio, da importância do rastreio das doenças, né? Das doenças neoplásicas, da Sim, hipertensão, importante. É o famoso, aquela coisa, eu vou para fazer um check-up, né? E Exato. aí no check-up isso é importante porque também existe uma febre por aí de se pedir todo tipo de exame que você imaginar no mundo, né? Não vai ter sistema nenhum que suporte isso, né? Você pedir todos os exames. Então você tem Marcador que. tumoral. Marcador tumoral, um bocado de. Toda a tabela periódica, tem coisa que não faz sentido, né? Então Vitamina C que pedem, meu Deus, a gente vitamina tem que C. fazer algo racional, Sim. né? Direcionado também, Direcionado, né? aquilo que mostrou que vale a pena. O que é a importância da prevenção secundária que a gente chama? É tentar detectar de forma precoce doenças que vai ter benefício eu descobrir precoce porque eu vou ter um tratamento mais efetivo. Então essa é a ideia. Então existem alguns cânceres que vale a pena a gente pesquisar, como o câncer de colo, né? O câncer pulmão, a depender cada um tem as suas particularidades, né? Câncer de colo do útero em algumas condições e muitas vezes o câncer de colo do útero é interessante porque depois de 65 anos, se a mulher não tem mais vida sexual e sempre fez todo um acompanhamento, não precisa daquela rotina de sempre, com todo o trabalho de ginecologista é excelente, né? Mas às vezes a gente pega uma vozinha de 85 anos, a filha levando para o ginecologista, às Fazer a vezes não tem prevenção necessidade anual. de fazer mais, né? Se não tem queixa nenhuma, né? Então Sim. tem de forma racional. Pesquisa de hipertensão, pesquisa de diabetes, pesquisa de osteoporose. Então, e cada doença, né? Cada condição vai ter um racional, um fluxo que a gente vai ter que seguir para poder pesquisar essas doenças, né? Que realmente vai ter benefício. Não tem sentido você ficar pedindo milhares de exames se você não vai ter uma repercussão. Da mesma forma também que a gente pega, por exemplo, um idoso extremamente frágil, né? Sei lá, 90 anos, um exemplo, mas realmente já é um idoso mais frágil. Para que eu vou pedir uma colonoscopia naquele paciente, né? Tem Até o coisa que não próprio faz sentido. preparo vai deprimir, né? Isso, Só se prepara, o próprio exame pode levar isso. risco, E aí né? o Então, importante é que não é a idade cronológica que vai me decidir isso, né? Não é porque ele tem 90 anos, porque é um mas idoso frágil. Da mesma forma, eu posso pedir, por exemplo, para um idoso de 85 anos que está um bem, status bom. robusto, eu posso fazer porque eu tenho a perspectiva de que ele vai viver muitos anos também. Mas é isso que a gente tem hoje em dia que racionalizar, né? Porque o negócio tá virando uma receita de bolo, né? Tá todo mundo Tipo é o assim, mesmo. todo mundo faz isso e começa a virar aquela coisa estranha, né? A questão é colher uma boa anamnese, Isso. entender aquele paciente como um todo, como as histórias dele, como a história familiar e poder, né? Aquilo que é o Entender. mais importante para Exato. ele naquele momento. E saber de que idoso nós estamos falando. Porque jogam assim, a partir de tal ano faz tal exame. Mas você vê a nível mundial, aquela Populacional, população. né? Então assim, Exatamente. não está individualizando, né, o tratamento. Exatamente. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. pessoal, assim, a conversa está muito boa, né? Mas eu queria saber de vocês, da Ana Clara e do Rafael, eu queria saber quais as dicas que vocês dão para a gente conseguir alcançar um envelhecimento saudável. Olha, assim, eu acho que o mais importante é a gente trabalhar uma coisa que está muito, né, é a mudança de estilo de vida, né? É uma junção de coisas, é mudança de hábito. É mais difícil, mas é aquilo que realmente vai fazer a diferença, né? Não é só a medicação, né? Às vezes a medicação, às vezes o problema está muito antes disso, né? Mas então, uma prática regular de atividade física, né? Um sono adequado, e o sono está muito relacionado com o envelhecimento saudável, né? Porque um distúrbio de sono, um sono ruim, ele vai gerar consequências. Vou dar um dado que é extremamente importante. A apneia do sono, ela está presente em 33% da população. Extremamente subdiagnosticado. É comparado, por exemplo, a uma hipertensão e diabetes. E é fator de risco para AVC, para infarto, para demência. Assim como a hipertensão e diabetes, mas ninguém vai atrás, ninguém pesquisa, né? Então, é importante, né? Então, ter hábitos de manter-se a cognição sempre ativa, a mente ativa, de aprender coisas novas. O fato de você ter uma rede de apoio, né? Você ter afeto, você ter pessoas com quem você pode contar. Uma alimentação saudável, né? Aqui com a nutricionista. Então, hábitos de vida saudáveis, né? É isso que realmente vai fazer a diferença para você ter um envelhecimento saudável, com Isso certeza. desde sempre, né? Desde sempre, desde a criancinha, né? Tava falando, né? E já que o Rafael fez um resumão, eu vou dar uma alfinetada, que é realmente a dica que eu dou é que os idosos e nós que estamos, né, nesse processo, a velhice, a gente se distancia um pouco mais de tantas informações desnecessárias, né, de fontes não seguras. Então,
Meu conselho é que você procure bons profissionais sérios, éticos, e que você siga aquilo que lhe foi prescrito. Saia um pouco das redes sociais de massa que acabam trazendo muitos fake news, Terra né? sem lei, né? Terra sem lei. E aí, aqueles profissionais que estão na internet, eles falam coisas, muitas vezes, para uma população muito geral ou específica, e eles muitas vezes não têm a formação devida. Então, a gente vê muitos profissionais falando de coisas que eles nunca nem estudaram. Então, busquem profissionais, né? Vejam se ele tem um RQE, se ele realmente é geriatra, se ele realmente é um nutrólogo, se realmente é um nutricionista, qual a formação. Nós, né, estudamos tanto, buscamos tanto os nossos títulos. Será que o paciente não deveria se importar mais com o nosso esforço? Então, a dica que eu dou é essa. Sigam mais o conselho dos profissionais que vocês escolheram para cuidar da sua saúde, tá? Se distancie um pouco desses outros que você não tem contato. A gente quer agradecer, né? Foi, assim, muito, muito bom. A gente pode marcar mais, porque eu acho que isso aqui é assunto para vários episódios. Então, assim, a gente deixa, né, eles convidados para um retorno quando vocês quiserem. E achei muito útil e acho que é isso aí, né? O envelhecer bem depende da gente no agora, não é isso? Com A gente tem que certeza. correr atrás hoje. E bora Vou entrar marcar na consulta. academia amanhã. Eu vou marcar minha consulta. Tomar as vacinas. Agradecer aí a sim, você. vacinas. Tomar as vacinas. Agradecer aí a Ticiano, Marta, né, Muito pelo obrigada. convite. Foi um prazer imenso. A conversa realmente passa rápido o tempo, né? A gente nem percebe. Mas realmente agradecer aí vocês dois, né? O André, que tá longe, né? Tá chegando. Mas tá chegando. Tá chegando. E a gente tá à disposição. Tá? Obrigada, Tudo de bom. gente. Obrigada pela confiança. Agradecer a Normed, que foi o patrocinador de hoje, desse papo legal. E vamos seguindo, aprendendo a envelhecer bem. Isso aí. Até o Maravilha. próximo. Até a próxima.